Loteca 10, estamos aí com mais um jogo, né? É o concurso de número 800 acumulado. No último teve vencedores, né? Esse teve 2 vencedores aí com 14 pontos. E eu fiz 10 pontos em um dos jogos que eu costumo fazer, o desdobramento do principal. Consegui fazer 10 pontos. Os jogos da Série A aí me jogou pro buraco dessa vez, e um me parece a Série B, que é o Avaí, que venceu o Figueirense. Bom, vamos lá, né? Eu queria mandar um abraço de antemão aí para essa galera aí que se inscreveu, galera que vem comentando, a gente vai debatendo lá, né? Eu, por exemplo, não sou expert no assunto, eu dou aqui meus palpites, eu faço uma análise, eu tenho certeza que eu vou ganhar aí entre os 13 e 14 pontos ainda, né? Se Deus quiser, a gente vai arrebentar esse negócio aí. E eu vou estar sempre jogando e eu vou estar sempre palpitando aqui também. E aí eu peço aí, né, pra galera que estiver vendo o vídeo aí, que não assinou ainda, né, se inscreveu no nosso canal, tá se inscrevendo, dá um likezinho lá também e bola pra frente aí, beleza? Ó, o jogo 1 aqui é o São Paulo e Santos, jogo no domingo. O São Paulo, dos últimos 5 jogos aí, ele empatou 4 e teve uma vitória. Empatou contra o Bahia, foi até um jogo questionado, né? Comentaram aí como que você coloca aí São Paulo, sempre São Paulo não tá bem e tal, mas eu tentei e eu vou dessa vez aí opinar pelo São Paulo seco aí, tá? São Paulo, coluna 1, o jogo 1. Porque apesar, né, de que o Santos ele tem 3 vitórias e tem 2 derrotas. Só que o Santos tem Copa do Brasil, né? E já é o segundo jogo aí, e o agregado é 5-1. Ele está classificado, mas eu ainda vou de São Paulo, tá? Coluna 1, jogo 1, coluna 1. O jogo 2 aí, o Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico, né? O Galo venceu fora, o Atlético Paranaense, né? Dos últimos 5 jogos aí, são 3 empates e 2 vitórias. O Cruzeiro, ele tem Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, ele venceu o Sport domingo no Mineirão, um jogo de 11 horas. E eu coloquei aí um empate seco, tá? Jogo 2, coluna domingo. Jogo 3 aí é o Flamengo e Vasco, jogo no sábado. Esse jogo do Cruzeiro, ele é no sábado, tá? Esse jogo do Cruzeiro. Flamengo e Vasco é um jogo no sábado. O Flamengo, ele tem de 5 jogos, ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ele perdeu pro Chapecoense, né? É um dos que me jogou pro buraco aí. E ele tem Libertadores essa semana contra o Emelec, amanhã até, né? Hoje é segunda-feira, amanhã às 21h45. Aliás, hoje é terça-feira, desculpa. E o Vasco, ele tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. 5 jogos aí, os últimos. Ele perdeu em casa por Vitória, outro jogo que me jogou para as cucuia aí. Eu coloquei Flamengo seco, o jogo 3 é coluna 1, beleza? O jogo 4 é o Londrina e CSA, Série B. Esse jogo vai ser no sábado. Londrina tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ele empatou fora o último contra o Atlético de Goiás. E o CSA tem 4 vitórias e 1 derrota. Bom, ele teve a vitória em casa contra o Boa. Vitóriazinha até magrinha, né? Coloquei aqui um duplo aberto, tá? Um duplo aberto, o jogo 4, duplo aberto. O jogo 5 aí é Ponte e Atlético Goiás. Jogo no sábado. Bom, a Ponte dos últimos 5 jogos, ela tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O último ele empatou fora com o Vila. O Atlético Goiás tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ele empatou em casa com o Londrina, no último jogo. Coloquei Ponte Preta, coluna 1, seco. Jogo 6 aí é o Boa e Curitiba. Esse jogo vai ser no sábado. O Boa perdeu as últimas 5 partidas, né? E o Curitiba, ele tem aí 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Venceu a última o Brasil de Pelotas. O meu palpite aí é Curitiba, infelizmente é Curitiba. Eu sou mineiro aí, torço para Minas, né, para os times de Minas, mas tem que ser verdadeiro aqui. Costuma até, tá? Eu não coloquei um duplo no caso aqui, mas de repente, né, do jeito que tá indo as coisas, pode ser que eu vou até empate em casa aqui, tá? Se alguém quiser aí colocar mais um, porque os outros duplos já estão nos outros jogos aqui. Então o jogo 6 é coluna 2. O jogo 7 aqui é Paraná e Grêmio. O Paraná ele perdeu 4 e empatou 1 das últimas 5. Perdeu para o Santos fora. Isso aí não tem nem muito também que falar, né? É um jogo que vai ser o Grêmio, mesmo que o Grêmio tenha Libertadores, né? Hoje, às 21h30, mas o meu palpite aí vai dar Grêmio, é Grêmio mesmo. Coluna 2, jogo 7, coluna 2. O jogo 8 é o Sport e Corinthians. O jogo no domingo. Sport das últimas 5 aí. 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. O Vitória ele perdeu Não, o Sport, né? Desculpa. O Sport ele perdeu no Mineirão pro Cruzeiro, né? E o Corinthians ele tem Libertadores. Tem Libertadores na quinta-feira. O Corinthians tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Venceu o Palmeiras no clássico, né? E meu palpite aí é o Corinthians, coluna 2. O jogo 9 aí, Palmeiras e Bahia. Um jogo no sábado. Bom, Palmeiras tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Ele perdeu para o Corinthians no clássico. E tem Libertadores amanhã às 21h45. Agora o Bahia, ele empatou em casa com o São Paulo. Tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Meu palpite aí é o Palmeiras, coluna 1 seco. O jogo 10, Vitória e Ceará. Um jogo no domingo. Vitória tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Vitória venceu o Vasco. Outro jogo que me jogou pro buraco. E joga pela Copa Nordeste, né? Contra o Sampaio Correia. Tá? E é a quarta de final, né? E o primeiro jogo da quarta de final. Às 19h15 na quarta-feira. Esse jogo. Já o Ceará, 4 empates e 1 derrota. Empatou em casa, né? Ontem com a América, né? Um jogo aí que no último minuto teve um pênalti lá que a torcida americana tá meio brava aí, porque parece que foi bem duvidoso esse pênalti. Ou seja, o América ia até ganhar fora de casa. Bom, esse aí eu coloquei um duplo fechado no Ceará, tá? Duplo fechado do Ceará. Empate Ceará. Jogo 10. O jogo 11, Salgueiro e ABC. Esse jogo vai ser no sábado, Série C. Olha, o Salgueiro tem 3 derrotas, 2 empates. Ele perdeu pro Náutico, perdeu fora pro Náutico, né? O ABC tem 3 vitórias e 2 empates. Empatou fora com o Confiança, no caso. Eu coloquei um duplo aberto nesse jogo. O jogo 11, duplo aberto. Jogo 12, Botafogo de São Paulo e Joinville. Série C, jogo domingo. Botafogo, 3 empates, 2 vitórias. E teve o último jogo, um empate fora com o Tupi. O Joinville tem 4 derrotas e 1 vitória. Perdeu em casa pro Cuiabá. Meu palpite aí é um duplo fechado na coluna 1. Jogo 12, duplo fechado. Jogo 13 aí, América e Botafogo. O América tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O América jogou ontem, né? Empatou com o Ceará fora. Botafogo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Venceu o Botafogo no último jogo, venceu o Fluminense. Coloquei um duplo fechado aí no Botafogo, tá? Jogo 14 aí é o Fluminense Atlético Paranaense, jogo domingo. O Fluminense tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Perdeu pro Botafogo. O Atlético Paranaense tem 3 derrotas, 2 empates. Perdeu pro Atlético Mineiro, né? Um jogo também foi um jogo bom.
E o Atlético Paranaense tem Copa do Brasil aí também, vai ter o primeiro jogo contra o Cruzeiro na semana. Esse jogo aí eu coloquei um duplo fechado no Fluminense. Beleza? Então jogo 14 aí, coluna 1 e empate. Fica um abraço pra essa galera aí, entendeu? Qualquer coisa aí que vocês acharem aí que meus palpites não estão bons, mete o cacete mesmo aí, que nós estamos aqui é pra debater mesmo. É aprendendo que a gente vai chegar lá. Um abraço aí, fica com Deus, essa galera bacana aí.